Se você fosse definir essa vitória do Brasil sobre o Chile em uma palavra, qual seria ela? Eu acho que a minha seria protocolar, e eu vou explicar o porquê. Eu sou Eduardo Jardim e esse é mais um Garden Futebol Internacional. O primeiro de data FIFA, né? Vão ter alguns. Hoje eu assisti muitos jogos, quis deixar hoje, né? Terça-feira, né? Tá virando já quase quarta, né? Porque o jogo do Brasil acabou tarde, mas hoje assisti vários jogos. Pretendo nesses dias aí falar bastante sobre eliminatórias no geral. E quis deixar esse para o jogo do Brasil. E de verdade eu não esperava outra coisa. Talvez um Brasil que... Talvez a única coisa que eu esperasse diferente era um Brasil que mantivesse a mesma agressividade, o mesmo volume que teve no começo do jogo, só que conseguisse aproveitar melhor as chances, porque se a gente lembrar, né, o Brasil começa tendo duas boas oportunidades de bola parada, né, com o Gabriel Magalhães, que o goleiro Vigorous, né, Vigorous se fala, né, faz uma bela defesa, e a outra um gol bem anulado do Casemiro, né, estava um pouquinho à frente. Mas tirando isso, foram mais questões que o Brasil era muito agressivo na forma de marcar, onde marcava, né? O Brasil marcava muito lá na frente e não deixava o Chile jogar. Isso era uma coisa que eu esperava bastante e acho que acabou acontecendo, né? Faltou mesmo, na hora que tinha a bola no pé, talvez, não sei se mais tranquilidade, porque o Brasil não me pareceu nervoso. Movimentação também, nem podemos dizer que foi isso, porque a gente teve Estevão, aqui, tô com a escalação aberta aqui, tá Estevão William, né? O Estevão saindo da ponta direita para trabalhar por dentro, o João Pedro sendo, não um falso 9, mas tipo, trabalhando como um falso 9, né? Muitas vezes ele voltava para abrir esse espaço para o Rafinha entrar na área, o Estevão mesmo pelo lado direito, encostando próximo a ele por dentro, o Wesley fazendo quase um ponta, né, no primeiro tempo, o Wesley a todo momento perto da área e tal. Então acho que não foi nem movimentação também. Talvez um pouco mais realmente de qualidade na hora de chegar mais perto do gol, na hora de chegar mais próximo da área, para saber como finalizar melhor as jogadas. E aí, se a gente pensa no lance do gol em si, né, que foi com 38 minutos exatamente, o Douglas estava sendo o lateral esquerdo, né, mas segurando, né, o lateral esquerdo que pouco subia. E quando subiu, fez uma bela movimentação de triangulação, né, com o Martinelli e o João Pedro também. Aliás, uma leitura muito inteligente do João Pedro, né? O João Pedro é um centroavante muito inteligente. O começo dele no Chelsea mostra muito bem isso. Mas sai da área, né, e volta quase ao meio de campo. E de primeira, né? Então, são toques ali, o Douglas, o Martinelli, o João, que devolve de forma rápida também. O Douglas já invade ali aquele espaço e acha o Rafinha, né? O Rafinha finaliza no gol, no rebote, né? O Estevão William, caraca, o Estevão William, deixa Estevão só Estevão, pô, faz aquele belo gol de bicicleta. Mas ali, de novo, o Brasil começa com uma agressividade muito interessante, uma leitura muito boa que eu acho do jogo que o Chile tentaria desenhar, né? O Chile veio para se defender e com a geração bem fraca que tem, é um time bem limitado mesmo, não à toa tem 10 pontos nas eliminatórias, é o último colocado. Não tinha muito o que fazer ali, né? Então o Brasil, acho que o principal problema perdão, seria pensar em como furar essa defesa, essa retranca do Chile e essa forma mesmo que o Chile iria atuar, né? Mas, então, de novo, acho que dentro ali das possibilidades, do que a gente podia imaginar do que era a partida, o Brasil fez bem. Faltou talvez realmente fazer mais gols no primeiro tempo, porque não teve claras oportunidades, mas pelo volume que teve, poderia ter criado, né, essas oportunidades. Esse é o meu ponto. E aí, quando a gente volta pro segundo tempo, teve as expulsões, né? A expulsão do Maripan, que depois voltou atrás, com razão, o árbitro, né? Pra mim não era para expulsar. E depois a do Casemiro, que foi de uma imprudência muito grande, né? O Casemiro, um cara tão experiente, e que eu até falei aqui na convocação, acho até justa a convocação, não estou numa época de morrer de amores pelo futebol dele, mas é bem justo falar que no meio da temporada passada para cá, ele evoluiu muito técnica e fisicamente, especialmente lá no Manchester United. Então eu entendo essa convocação, e até por ser o cara de hierarquia, né, o cara mais experiente e tal, o cara de seleção há muito tempo, mas hoje ele não fez uma grande atuação, né? É bem verdade que até nem o próprio Bruno Guimarães eu achei que fez um grande jogo, mas acho que deu mais alternativas, chegou mais à frente quando trabalhou por dentro também, fez uma partida bem mais interessante do que a do Casemiro.
E até falando dos dois, né, muitas vezes o Brasil fazia um 3-2-5, né, com saída, eles dois sendo essas peças principais ali por dentro, né? Em um certo momento, até quando o Chile encaixava um pouquinho a marcação, o Chile que estava marcando com 5, às vezes os três zagueiros e os dois alas subiam um pouquinho, né? Mas quando não voltava, ele defendia uma linha com 5. E aí, quando ficavam os alas, quando subiam, né? Você tinha 4 jogadores ali no meio de campo para marcar. Então, dificultava talvez um pouquinho esse movimento dos dois de girar para conduzir essa bola para frente. Porque aí você tinha na esquerda Martinelli, na direita o Wesley praticamente afundado, o Estevão e o João Pedro por dentro. E também o Rafinha sendo esse cara um pouco mais livre para movimentar, mas até achei que ele poderia ter vindo buscar mais a bola, o Rafinha, né? Ser esse cara talvez aproximar um pouquinho, mas de novo, acredito que tenha sido orientação do Ancelotti, dele ficar mais pela parte da frente, tanto que se você vê no primeiro tempo mesmo, ele está em alguns momentos na direita, outros pela esquerda, outros mais centralizado, próximo do João Pedro. O Rafinha teve essa liberdade, né, como camisa 10. Mas enfim, e aí, como eu dizia, os dois ali por dentro talvez pudessem ter tido melhores atuações nesse sentido de conseguir conduzir a bola, se livrar da marcação e levar mais à frente. Mas eu acho que se a gente for colocar em comparação, a partida do Bruno foi bem melhor que a do Casemiro, tanto ofensiva quanto defensivamente, né? Mas, enfim, no segundo tempo o Brasil acho que volta num ritmo bem mais morno, né? Um ritmo mais tranquilo, até deixa o Chile subir um pouquinho mais, né? O Chile que de novo, já tem uma certa limitação no time titular. Quando começa a mudar as peças ainda, aí você vê a dificuldade que realmente tem. Poucos ali no Chile salvam, mas aí você vê a dificuldade que tem em relação ao elenco. E a partir daí, mesmo com o Brasil com uma postura um pouco mais tranquila, um pouco mais, de novo, morna, mais para trás, a qualidade sobressai, né? Você vê, a primeira mudança do Chile é o Brereton saindo para a entrada do Tapia. Vamos usar o Tapia, jogador de São Paulo. Perdão. Jogador do São Paulo que chegou há pouco tempo e tal, e ainda não caiu nas graças do torcedor, digamos assim. E aí as primeiras mudanças do Brasil são Luiz Henrique entrando no lugar do Estevão e o Andrei Santos entrando no lugar do Casemiro. O Andrei tá no Chelsea, tá indo muito bem, apesar de ainda ser reserva, claro, até porque os concorrentes dele são Enzo Fernandes e Moisés Caicedo, são titulares nas suas principais, são titulares e principais peças, né, ou pelo menos uma das principais peças nas suas seleções, Argentina e Equador. Então é difícil ele ganhar a vaga por ali também, mas quando ele entra tem entrado muito bem no Chelsea. E aí depois disso, pouco tempo, né, depois o Ancelotti faz as primeiras mudanças ali com 20, 21 minutos, né, do segundo tempo. Depois passa 3, 4, já faz mais duas, entre o Caio Jorge no lugar de João Pedro e o Paquetá no lugar do Martinelli. E de novo, o tipo de mudança que você consegue fazer, o tipo de qualidade que você consegue acrescentar. E mais importante que isso, o Luiz Henrique, que na última data FIFA, inclusive, eu elogiei ele muito aqui, na última não, né? A última que ele é convocado, até falei no vídeo da convocação em si, né? Aquela outra data FIFA já no ano passado, quando ele ainda estava no Botafogo e tal, ele decide entrando muito bem nos dois jogos, né? E cara, aí você consegue ter uma noção de que o quanto a gente não entende, né? Eu pelo menos não entendo, eu falei aqui até, por que um cara desse vai se esconder na Rússia? O que pese lá foi levantada uma hipótese de investigação em cima dele, né, do Luiz Henrique. Eu não sei se esse processo chegou a andar ou não, enfim. Mas é um cara de muito talento, é um jogador é um ponta muito agressivo, é um ponta que a todo momento busca não só a profundidade, mas ele tem a alternativa de buscar a profundidade ou jogar por dentro. E constrói as duas jogadas dos gols, né? Os gols em sequência, logo que ele e Paquetá entram, é bom lembrar, sai dos pés dele. E cada um de um lado, né? É bom pontuar isso também. Ele entra do lado esquerdo, faz a jogada e cruza, o Paquetá aparece na área fazendo gol. E depois pela direita faz a jogada finalizando a trave e o goleiro ainda faz uma defesa, né? Rebate para cima da travessão e o Bruno Guimarães completa aparecendo na área. E claro, depois disso aí é que o Brasil diminuiu completamente, o ritmo parou de jogar até. Nesse meio tempo todo, é justo até dizer que o Chile achou uma outra oportunidade, né? Mas acabou que um lançamento que estava impedido, uma bola aérea que o Alisson faz uma bela defesa na cabeçada do Paulo Dias, mas também estava impedido depois. E chance mesmo que acaba tendo uma jogada que é finalizada, né, sem separar por impedimento. Acho que é aquela do Gonzalo Tapia, né, que é um chute cruzado, que ele desce pelo lado esquerdo, mas assim, então
pouca resistência ofereceu, até arrumou uma chance ou outra, mas eu acho que é muito pouco até para a gente pensar em qualquer tipo de avaliação mais séria. Mas o bom é a gente ver alguns padrões ali que conseguem já se formar, né, na seleção brasileira. Que com o Ancelotti, é bom lembrar, não perdeu ainda, né? Aliás, nem tomou gol, né? Acho que a transmissão eu assisti pela GE TV, inclusive ótima transmissão, gostei bastante. Assisti por lá, acho que falaram isso, né? O Brasil com ele tem... verdade, um empate em 0x0 com o Equador, fora de casa, uma vitória sobre o Paraguai por 1x0 em casa, e agora a vitória sobre o Chile por 3x0, depois pega a Bolívia lá em El Alto, maior altitude do mundo entre os estádios, né? E a Bolívia precisando vencer para ir para a Copa, então até é um jogo que vai muito condicionado também pelo clima, né? Bem, pelas condições climáticas, né? Melhor dizendo, é bem difícil também. Mas, enfim, e da segunda etapa do Brasil, acho que também dá para destacar essa vontade que os jogadores entraram. O Paquetá muito tempo longe da seleção, por causa do caso lá de suposto envolvimento com apostas, né? Foi inocentado, acho que pela justiça, e a Liga ainda vai julgar, né? Ou o inverso, enfim, que está livre, né? No momento, e por isso que foi convocado de volta. Ele que sempre na seleção é um cara que conseguiu corresponder, né? Seja sendo um camisa 10 em alguns momentos, seja sendo é complicado, né? Seja atuando como camisa 10 igual ele atuou algumas vezes, ou como camisa 8, né? Quando uma época funcionou muito bem, inclusive com o Tite, né? Ele como camisa 8 e o Neymar como camisa 10 funcionou muito. E na época era o próprio Casemiro, eu acho, até o titular. O Casemiro estava em uma outra fase, né? No Real Madrid bem melhor, mas enfim. Então é um cara que sempre correspondeu quando foi pela seleção. E hoje entrou fazendo o gol dele. E participa, né? A jogada do terceiro gol também, ele faz um belo corta-luz, né? Pro Bruno Guimarães, e o Bruno devolve pro Luiz Henrique. Então, assim, boas opções que voltam a aparecer aí. E bem que o Ancelotti falou, queria testar. Ainda bem que ele testou isso. Até o Caio Jorge mesmo, por exemplo, que entra, acho que faz um jogo razoável ali dentro do pouco tempo que teve e do ritmo que o Brasil já estava, né? Mas, para falar mais de destaques também, acho que... Tô olhando aqui os que entraram, eu já falei do Lucas Paquetá e Luiz Henrique, acho que os dois entraram muito bem. O Andrei também, gostei, quase faz um gol também, né? Uma cabeçada passa bem perto. Caio Jorge um pouquinho menos, o Richarlison já mal teve tempo também, de novo. Acho que o Richarlison é puro... Olha, eu confio em ti, hein? Vamos ver se eu te levo para a Copa, do Ancelotti para ele, mas eu acho que hoje tem outros na frente dele. E do time titular, acho que dá para destacar também o Casemiro, o João Pedro foi muito bem, eu olhei o Casemiro aqui na escalação. O João Pedro, como destaque positivo, gostei muito do tipo de movimentação que ele entrega, o tipo de leitura de espaços que ele tem feito também, isso me agrada bastante. Esperava mais do Rafinha, esperava mais do Casemiro. A dupla de zaga, acho que foi bem, apesar de ter tido pouco trabalho, né? Até contraditório falar isso, o Chile mal criou. Mas acho que quando chegou ali, especialmente o Gabriel Magalhães, que vem numa fase muito boa, tá num nível, inclusive, físico, parece muito acima dos rivais ali do Chile, dos atacantes, tá muito bem. E, assim, o Estevão, achei que ele foi decisivo, mas acho que ele pode entregar mais. Não que ele tenha ido mal, né? Ele até criou uma oportunidade ou outra e tal, mas no Chelsea, por exemplo, ele começou muito bem, ele chegou já sem nenhum tipo de problema de adaptação, parece. Chegou como um cara que entrou muito bem nas partidas que atuou e tal. Acho que ele pode entregar mais, mas mesmo assim fez um belo de um gol, né? Inclusive o primeiro gol dele de bicicleta pela seleção brasileira dentro do Maracanã, que história, né? Mas enfim, gostei também, acho que dá para destacar essas atuações aí. Então é isso, vamos ver a próxima rodada, de novo, bem condicionada, né? A próxima atuação, seja ela boa ou ruim, né? Porque tem um contexto de altitude extrema, de um rival que precisa desesperadamente vencer, e hoje tomou 3, inclusive. Aliás, até passar pela rodada rapidinho, se encerra o vídeo, né? Mas todos os mandantes enfiaram 3x0, né? Nas eliminatórias. Quer dizer, tirando o Paraguai, né? A Argentina fez 3x0 na Venezuela, assisti esse jogo, inclusive, de segundo plano no notebook. Messi fez 2 gols. Possivelmente o último jogo dele, inclusive acho que vou fazer vídeo desse amanhã, no território argentino pelas eliminatórias, né? Colômbia fez 3x0 na Bolívia, o Paraguai empatou em 0x0 com o Equador, se classificou para a Copa, inclusive, o presidente decretou feriado nacional amanhã, o Uruguai fez 3x0 no Peru e o Brasil 3x0 no Chile, ou seja, 4 dos 5 mandantes fizeram 3x0. Então é isso, comenta aí o que você achou da vitória, dessa rodada, se tiver algo especial que te chamou a atenção, talvez eu faça um vídeo amanhã, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal também, dessa moral pra gente e valeu!